Olá, bem-vindos a mais um shur na nossa série, a Biblioteca Judaica. O nosso tema de hoje é um tema especial. Vamos falar de super-heróis. Isso mesmo, super-heróis. Cada um tem os seus heróis, cada um tem as pessoas a quem ele admira. E na Torá Oral também temos pessoas que tiveram que ativar e tomar decisões numa das épocas talvez mais conturbadas da história. Com certeza, a época mais crítica na decisão de todo o futuro da Torá, como nós conhecemos. Essas pessoas são quem conhecemos como os Tanaim. Tanaim é um nome geral para os sábios da Mishnah. Muitos dos nomes de que vamos tratar nesse shur e talvez nos próximos são muito conhecidos. Por exemplo, Rabi Akiva, todo mundo já ouviu falar. Rabi Shimon Bar Yochai, lembram de Lag BaOmer? Rabi Meir Balanés e muitos outros nomes que vamos tratar sobre eles e explicar como essas personalidades viveram, talvez, numa das maiores encruzilhadas da história e tiveram que tomar decisões difíceis, talvez muito difíceis, e graças aos seus acertos e às suas decisões, hoje podemos continuar a viver e estudar a Torá. Então venha comigo para mais uma fase na nossa jornada histórica, conhecendo a nossa história, o nosso legado, a nossa Torá. Para entendermos corretamente, precisamos ter um pouco do contexto histórico. No ano 40 antes da Era Comum, mais ou menos, os romanos conquistam a terra de Israel. Até então, os judeus tinham relativamente uma certa independência. Após a história de Hanukkah, que foi o combate contra os gregos, surgiu dentro da terra de Israel pelo menos um pequeno governo judaico e uma certa autonomia. Porém, no ano 40 antes da Era Comum, por volta do ano 40 antes da Era Comum, invadem os romanos e conquistam a terra de Israel. Essa mudança é extremamente crítica em todos os aspectos da vida judaica. Os romanos não são exatamente hóspedes bem-vindos na terra de Israel. Eles vêm com muita agressividade e querem mostrar presença, querem mostrar quem realmente é o novo soberano da terra. Por isso o povo judeu ele é oprimido em vários e vários aspectos. E talvez, mais do que tudo, os romanos sabem que a liderança do povo judeu e a força do povo judeu vem dos seus líderes espirituais e da sua Torá. Por isso, começa uma série de centenas de anos de perseguições e decretos contra o estudo da Torá e contra o cumprimento das mitzvot, sempre variando, às vezes mais fortes, às vezes menos fortes, mas sempre uma perseguição. Por exemplo, uma das medidas tomadas pelos romanos foi a separação do Sanedrin, que a gente comentou num dos shurim anteriores, quando falamos sobre as discussões, que isso causou que os líderes do povo judeu já não podiam mais se reunir. Essa situação foi apertando e deixando o povo judeu numa situação muito difícil, até que, por volta do ano 60, 63, depois da Era Comum, os judeus se rebelam. Cria-se a Grande Revolta, em hebraico chamado Hamered Agadol. Porém, depois de 3 anos, essa Grande Revolta ela culmina em talvez a maior desgraça, ou no começo de muitas e muitas desgraças, a destruição do segundo Beit HaMikdash. Os historiadores discutem exatamente em que ano foi destruído o segundo Beit HaMikdash, mas é com certeza por volta do ano 70, na Era Comum, depois do ano 0 que a gente conhece, e a partir de então, a situação do povo judeu só piorou. Sejam em perseguições físicas, em matanças muito grandes, em uma pobreza, grande parte do povo é levado a Roma como escravos, perseguições contra a religião. E quando já chegou uma situação, alguns anos depois, 50 anos depois mais ou menos, talvez um pouco mais, de respiração, os judeus novamente se rebelam sobre a liderança de Bar Kokhba, que trouxe grandes esperanças que talvez agora vamos conseguir nos livrar dos romanos, vamos voltar a ser independentes, talvez reconstruir o Beit HaMikdash. Tem que enviar Bar Kokhba como o Mashiach, como o Salvador. Mas no final das contas, essa revolta também não deu certo. E não só a perseguição e o aperto do governo romano frente ao povo judeu ficou muito maior, mas também todas as esperanças, na verdade, morreram. O povo judeu, a última das suas cartas, a última luz no final do túnel, se apagou com a morte de Bar Kokhba e com o final da revolta. Rabi Akiva, muito conhecido, ele era um dos grandes apoiadores de Bar Kokhba e foi morto nessa rebelião. Então tentemos imaginar um pouquinho qual é a situação moral, a situação de espírito do povo judeu, tão destruído, tão perseguido, na sua própria terra e sendo escravo.
Podemos adicionar a isso as perseguições religiosas dos romanos e talvez a cereja em cima do bolo, o nascimento do cristianismo, que como muitas crenças que nascem em tempos de crise, começou a levar grande parte do povo judeu. Aliás, o cristianismo ele foi tão presente nessa época, a ponto de que os nossos sábios determinaram uma brachá nova na Amidah, no Shmona Esrei. Até então os judeus rezavam 18 bênçãos na reza, agora adicionaram uma 19ª bênção, que ela se refere à relação entre o judaísmo e o cristianismo. Nessa situação, a grande preocupação dos nossos sábios é o legado milenar da nossa Torá. Como vamos manter a Torá viva? A situação não parece melhorar de jeito nenhum e o povo judeu está prestes a entrar na longa diáspora. Com certeza, eles tiveram toda a razão. Essa diáspora levou 2000 anos. Até a reconstrução do Estado de Israel, e mesmo hoje, ainda com certeza não chegamos nem perto de onde queremos chegar. Então, como fazemos para manter a Torá viva? Como fazemos para conseguir transmitir aos nossos filhos o que recebemos dos nossos pais? Essa corrente que até agora ela era transmitida de forma viva, de forma entre sábio e seu aluno, estudada no Beit HaMidrash, no Sanhedrin, estudada nas yeshivot, estudada em todos os ciclos e as dimensões do povo judeu, ela corre um enorme perigo. Talvez, para a maioria do povo que vivenciou essa época, a necessidade de sobreviver era a preocupação maior. Mas para os sábios que têm uma visão histórica muito longa, a preocupação da Torá não é menos importante. Uma história que aponta e que exemplifica isso de uma forma muito forte. Quando os romanos ainda sitiavam a cidade de Jerusalém, Jerusalém, antes ainda da destruição do segundo Beit HaMikdash, o líder do povo, chamado Nassi, o presidente do povo judeu, era Rabban Yochanan ben Zakkai. Rabban Yochanan ben Zakkai, ele tinha que liderar o povo em sua maior crise. Mesmo dentro do povo judeu existiam várias facções. Uns que diziam, vamos lutar e combater os romanos. Outros diziam, vamos nos render. E isso só piorava a situação do povo. E Rabban Yochanan ben Zakkai, ele consegue sair da cidade, que essa saída estava sendo impedida não pelos romanos, pelos próprios judeus, que queriam se rebelar e não fazer paz com os romanos. E mesmo assim, Rabban Yochanan ben Zakkai consegue sair, fugir e se esquivar, e se encontra com Adrianos, que é o grande general, posteriormente também o César, o imperador do Império Romano. E ele agora tem a possibilidade de fazer um pedido a César. César gostou dele, entendeu que frente a ele tem aqui um líder especial, uma pessoa única, talvez em milhares de anos, e concede a ele um pedido. O que Rabban Yochanan ben Zakkai vai pedir? Será que ele vai pedir para o Beit HaMikdash não ser destruído? É um pedido muito ousado. Talvez o César aceite, talvez não. O que ele pode pedir? Rabban Yochanan ben Zakkai toma uma das decisões mais difíceis, talvez, da história. Ele não pede pelo Beit HaMikdash. Ele pede 3 coisas. Ele pede para que seja mantida Shulshelet Rabban Gamliel, a dinastia de Rabban Gamliel. Rabban Gamliel, ele é descendente do rei Davi. É a família que, na verdade, leva com ela a dinastia da realeza judaica, da liderança judaica. Para mesmo em situações de crise, mesmo em situações de falta, termos alguém ou uma família que ela vai nos liderar. Fora isso, ele pede médicos para Rabbi Tzadok. Rabbi Tzadok era um grande sábio que jejuou durante 40 anos, uma vez que ele já previa que o templo estava prestes a ser destruído, e ele jejua para tentar impedir. E o terceiro pedido, e talvez o mais crítico, Tenli Yavne v'chachamea. Rabban Yochanan ben Zakkai pede a Adrianos, me dê os sábios de Jerusalém, tire eles de Jerusalém e transfira eles para Yavne. Yavne vai ser o novo centro. O Sanhedrin, o Supremo Tribunal, vai poder voltar a se reunir na cidade de Yavne. Com isso, Rabban Yochanan ben Zakkai abriu mão de pedir, talvez, a não destruição do Beit HaMikdash. Houve mesmo quem criticou ele por não ter escolhido essa decisão. Mas à frente aos seus olhos, ele tinha a responsabilidade pela transmissão da Torá para todas as gerações. Essa história exemplifica um pouco das decisões tão difíceis e tão críticas que nossos sábios tiveram que tomar. Se Deus quiser, no próximo shiur, vamos falar das medidas práticas tomadas para manter a Torá viva até a culminação e o final, que é a escrita da Mishnah. Os 6 livros que são, talvez, a base de toda a Torá oral. Nos vemos.